Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso Café com Política de hoje tem uma veia histórica e de literatura. A gente está recebendo aqui o Ricardo Sondermann, ele que é escritor. Na verdade, ele tem um currículo extenso. Está aqui com a gente, eu vou citar só algumas das especialidades aqui, digamos assim, do Ricardo. Formado em administração de empresas, especialista em marketing, mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, além de professor de relações internacionais. E ontem ele lançou aqui em Belo Horizonte o livro Churchill e a ciência por trás dos discursos. Como as palavras se transformam em armas. O Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico, é um orador aí notável, né, Ricardo? E você estuda a vida dele e todo o potencial dele enquanto orador, enquanto historiador, escritor que ele foi. E fala pra gente, assim, o que foi que motivou você escrever esse livro? E, como eu disse um pouco mais, você dá ênfase no que as palavras podem fazer e um bom discurso, né? Perfeito. Bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Rádio Tempo. Na verdade, esse livro ele surgiu da minha dissertação de mestrado entre 2011 e 2013. Eu sou filho de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que conseguiram sair antes da guerra. E o assunto em casa sempre era a guerra e como que eles conseguiram fugir, como recomeçaram a vida. E Churchill tinha esse papel do grande libertador, né? Do homem que levou e que motivou as tropas e motivou os países a continuar lutando contra Hitler e contra o nazismo, né? Então o motivo do meu trabalho foi tentar entender como palavras se transformam em armas. Essa é uma rádio, a arma, né? O poder da rádio está nas palavras que vocês diariamente transmitem, né? Para milhares, milhões de ouvintes. Então, aquilo que você diz, bem dito ou maldito, repercute, né? Tanto que Churchill tinha uma frase que ele dizia: engolir minhas palavras nunca me causou indigestão. E de tempos em tempos a gente faz amigos com boas palavras e cria inimigos com más palavras, né? Então a ideia era entender retórica, persuasão, com o maior escritor e orador do século XX e século XXI. Não vamos esquecer que Churchill ganhava vida como jornalista, ganhava vida como escritor. Os políticos ingleses, até depois da Segunda Guerra, não recebiam salários. Então eles tinham que ter uma atividade para se manter. Churchill tinha atividade de escritor. Ele publicou mais de 25 títulos em 45 volumes. Ele ganhou um Nobel de Literatura pelas memórias da Segunda Guerra Mundial. Então é um homem que não só utilizava as palavras para viver, para exercer poder, mas dali ele extraía o seu ganha-pão, né? Então isso me interessou muito. E Churchill é uma figura recorrente no imaginário porque ele é o grande líder. Ele é o cara que durante quase 2 anos lutou sozinho, resistiu sozinho contra o nazismo. E ele não tinha nada além de sangue, trabalho, lágrimas e suor para oferecer, né? Estranhamente, no Brasil, durante muito tempo se dizia que o discurso era sangue, suor e lágrimas. No Brasil, tiraram o trabalho do discurso do Churchill. Eu estou até mostrando aqui para quem está nos acompanhando na nossa live no Facebook neste momento, no nosso site também, no supernoticiafm.com.br. Nosso Sidney Mesquita está dando um close aqui no livro do Ricardo Sondermann sobre o Churchill. Bom, e aí eu te pergunto o seguinte, Ricardo. A gente vive hoje um Brasil de extremos políticos, de posicionamentos políticos cada vez mais extremados e com algumas figuras políticas que, digamos, dominam muito bem a arte da oratória. Eu falo, por exemplo, dos 2 maiores polos dessa eleição que a gente vive neste ano de 2018. O ex-presidente Lula e o deputado Jair Bolsonaro, que representam os extremos, né, os antagonismos dessa eleição e que se utilizam muito bem da questão da oratória. Pelo menos na avaliação de quem vê por fora, que eu já vi que você fez uma cara assim de quem não concorda muito com essa avaliação. Eu te pergunto, o que dá para tirar de lição do seu livro, do ponto de vista do poder que as palavras e que a oratória bem feita tem nesse contexto que a gente tem hoje de política tão extremada? Sim.
São dois oradores, podem ser dois oradores fortes, mas com duas oratórias vazias. São dois homens sem conteúdo, como a grande maioria dos políticos brasileiros. Eles parecem, por vezes, bonecos de posto de gasolina, né? Aquela coisa que fica balançando os braços, vermelho, né? Gritando, só que é uma oratória vazia. Ela é sem conteúdo. O maior problema que a gente enfrenta hoje é a falta de conteúdo. Porque o que fez de Churchill o grande orador é que ele, nos momentos mais terríveis, ele alertou para aquele momento terrível. Ele dizia, quando ia começar a Batalha da Grã-Bretanha, ele disse, olha, temos diante de nós momentos terríveis, meses, talvez anos, né, de lutas, Londres vai ser bombardeada, vai haver muita destruição, mas nós só temos um caminho, que é a vitória, né? E jamais ceder, jamais ceder, jamais ceder. Ou seja, é uma oratória que tem um conteúdo, ela alerta para os problemas, ela não cria um mundo fantasioso. E o que a gente vê nos nossos políticos é a criação de um mundo fantasioso, de soluções mágicas que não tem relação com a realidade. Nós só temos um sistema falido, nós só temos uma corrupção desenfreada porque o Estado é muito grande. Por que o brasileiro que está aqui nos ouvindo, por que o mineiro que está aqui nos ouvindo, por que ele precisa de um correio público? Por que ele precisa de um banco público? De uma companhia, um posto de petróleo público? Nada disso faz sentido no século XXI, né? O Estado, a função do Estado tem que ser outra. E eu acho que isso fez a diferença de Churchill, e eu acho que é o que a gente tem que pensar, que é a retórica por si só é uma retórica. Lula e Bolsonaro são homens vazios. Qual é a solução efetiva que eles vão fazer? Lula a gente já sabe, ele destruiu o país. E o Bolsonaro não entende o processo econômico, né? Então, o que a gente precisa, na verdade, é conteúdo. E o que eu vejo, há uma nova geração de gente vindo. Vamos tratar de... Quando eu vejo, por exemplo, gente dizendo, eu não vou votar em ninguém, são todos iguais. Eu trato isso no livro. O vácuo de poder será ocupado por alguém ruim. O vácuo de poder não será ocupado por alguém bom e honesto e trabalhador e com objetivos definidos. É preciso que essas pessoas entrem para a política, é preciso que quem vai votar pesquise. Entra na internet, vê o nome, vê quem são os candidatos, estude. E depois de eleger, cobra, continua mandando WhatsApp pro candidato, manda e-mail, fica em cima. Democracia não é ir na urna de 2 em 2 anos. Democracia é cobrar todo dia, é participar. Não adianta eu botar alguém lá e ficar esperando. Então, no livro, de certa forma, o que eu trato é o aspecto de que, para que se pratique uma política com sentido, tem que se dar a real da situação. Ok. Hoje no Brasil nós temos uma crise gerada pela corrupção. A corrupção é gerada pelo tamanho do Estado, que é gigante. Nós brasileiros todos trabalhamos, pagamos impostos sobre alimentos, medicamentos, estudo, energia, celular. O ar, só não estão cobrando pelo ar ainda, né? Mas a gente paga um volume fantástico de impostos para manter uma estrutura pública que não nos serve, que se serve de nós, né? Ela se serve do nosso trabalho e ela devolve muito pouco. Uma justiça que é a mais cara do planeta. A nossa justiça custa 1,4% do PIB brasileiro. Nenhum país no mundo gasta tanto com justiça. E nós temos um país injusto, né? Então, vamos tratar as questões reais do país. Ricardo, essa todos real temos que você culpa. fala, seria o Churchill, ele fazia isso, ele mandava essa real para a população, e você diria que essa é a maior lição que os políticos de hoje poderiam tirar dele? Sim. Vamos falar a verdade. Vamos trabalhar com a verdade. Quem viu o filme Despertar da Nação, tem uma cena que o Churchill desce pro metrô, né, e vai conversar com as pessoas. Essa cena não existiu, na verdade, mas ela representa o fato de que Churchill sempre estava no meio do povo. Ele andava na rua, ele era um político desde antes da Primeira Guerra Mundial, então nós estamos falando de um homem que desde 1909 está na rua conversando com as pessoas. Ele tinha a noção da realidade, tanto que quando ele assume, ele tem que... a maior luta dele é dentro do partido dele, né? De convencê-lo de que ele era o homem correto.
Porque ele sabia o que estava acontecendo, que as pessoas estavam sofrendo, né? Do que vinha por aí. E a gente sabe o que está acontecendo. A gente paga impostos fantásticos, a gente não recebe, a gente sustenta uma estrutura que trabalha contra o brasileiro. E é preciso dar a real, né? Tem gente dando a real. Obviamente, eu não posso dar nomes, tá? Mas eu tenho certeza que o ouvinte, ele vai pesquisar, ele tem que pesquisar. Tá? Nós temos que buscar as pessoas que falam a realidade. E gente, todo mundo aqui tem as suas contas para pagar, tem o seu orçamento, olha os seus números e de repente diz para os filhos, olha, filho, esse ano nós não vamos fazer aquela viagem para mais longe, nós vamos ficar mais perto, porque o papai não pode, porque as contas caíram, porque o faturamento da loja da mãe caiu, porque a gente está administrando a nossa vida. Essa é a vida real. E os políticos brasileiros não vivem essa vida real. Mas a questão que eu faço é a seguinte: o brasileiro está preparado para ouvir as verdades também na campanha? A gente não ouve a verdade todo dia, em casa. Aqui na rádio. A gente dá verdades. Essa rádio trabalha com a verdade. Ele está ouvindo a verdade, ele sabe, ele enfrenta o trânsito, o ônibus que não chegou, o assalto que ele sofreu, a multa que ele sofreu de uma fiscalização que está errada. Nós estamos sendo enfrentados com a verdade o dia inteiro. Nós estamos lidando com uma classe política que não tem que perdeu a ligação com a realidade do país. Eles ficam criando leis ao menos no Rio Grande do Sul teve um vereador lá que entre aspas, melhorar a saúde da população, ele fez uma lei retirando o sal da mesa dos restaurantes. Porque então aí as pessoas comeriam menos sal, teriam menos problema de hipertensão. Esse não é o problema, esse não é o trabalho de um vereador, né? Existem outras, as questões que a gente tem que lidar são as questões reais. E Rodrigo, sim, eu acho que o brasileiro ele lida com a realidade todo dia. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vive a vida real e os nossos políticos não lidam. Então a gente tem que começar a tratar as questões como elas são. Obviamente que as soluções elas partem de ideias, de ideologias. Aí a gente vai ter que avaliar quais são as ideias que fazem sentido, né? Churchill era um homem absolutamente antissocialista, anticomunista e antifascista, porque ele sabia que quanto maior o controle de poucos homens e do Estado sobre o indivíduo, pior é a sociedade. Quanto mais livre ela é e quanto mais as pessoas estabelecerem os seus contratos, né? Quanto mais for a força da lei e não uma lei que fica mudando. Hoje nós temos um dia importantíssimo. Hoje a gente tem que ir para a rua. O Brasil inteiro tem que ir para a rua a partir das 6 da tarde, porque afinal de contas a gente trabalha até as 6 da tarde, né? Então a gente tem que ir para a rua para mostrar amanhã para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal do país cumpra a lei e não mude a lei. Olha que ponto chegamos. Então com quem está a realidade? Nós estamos enfrentando a realidade todo dia. E nós vamos ter que mostrar a classe política, e esse livro talvez é uma tentativa, porque eu faço aqui uma desconstrução de discurso e crio um modelo para a construção de discursos, né? Ou seja, e o Churchill fazia o seguinte, ele dizia palavras positivas e negativas para determinados públicos. Então ele dava a real, ele dizia, olha, nós temos meses cumpridos pela frente, nós temos uma guerra e gente vai morrer, só que só tem um caminho. Tá? E vamos então ter aquilo que nós temos de melhor, né? Então ele incentivava, lembrava os ingleses, tem um discurso que é o seu melhor momento, né? Que ele disse, se tudo acontecer de pior, se tudo for destruído, mesmo assim, este foi o nosso melhor momento. Ou seja, esse foi o momento que a gente se levantou e lutou. E no Brasil, de certa forma, nós estamos chegando nesse momento, porque nós estamos... todo fim de uma guerra é o pior momento de uma guerra. Porque o inimigo, quando ele não tem mais nada a perder, ele age de forma mais desesperada, certo? Como ele não tem mais nada a perder, ele vai... Franco atirador. Ele é um franco atirador. Ele vai lutar até a morte. Nós estamos chegando nesse momento. Agora, o povo brasileiro está se levantando. O papel que a rádio faz, o papel que vocês fazem todo dia, de lembrar as pessoas disso, de que, são vocês que trabalham para nós. Vocês são os servidores públicos. Churchill tinha uma frase que, gente,
50 anos atrás. Os servidores públicos não são nem mais tão servidores, nem tão mais públicos. Ricardo, serve para hoje. É eles que trabalham para a gente, e não o contrário. Eu acho que esse tipo de postura que você está falando aí, de mandar real, eu acho que ela vale para tudo, não só na política, mas eu acho que hoje em dia o mundo pede que todos nós tenhamos esse tipo de postura. A transparência, ela está cada vez mais no noticiário, ela está cada vez mais na necessidade de todo mundo que pede por isso. E eu te pergunto, esse ano a gente vai ter uma eleição com um período bem menor, antes eram quase 3 meses de propaganda. Eu falo, agora vão ser o quê? 45 dias. Então, pegando como base o seu livro, obviamente, como que os políticos eles devem tratar para otimizar cada vez mais esses 45 dias, levando em consideração que vai ter candidato à presidência aí que vai ter minutos para falar e outros com apenas 20 segundos? Ele vai ter que fazer uma oratória muito específica. Não vai ter mais tempo de dizer eu sou a favor da saúde, da segurança, da mobilidade. Não, amigo, todos são. Tá? Qualidade. Eu sou a favor da qualidade. Qualidade ou tem ou não tem. Eu sou honesto. Amigo, tem que ser, tá? Em qualquer coisa. É obrigação. Então, é obrigação. Honestidade é obrigação na política. Então, eles vão ter que ter pautas muito específicas. Então, vai ser interessante porque o eleitor vai ter que abstrair num período muito curto também qual é a essência desse cara. E se ele entender que esse cara não tem nenhuma essência, ele não vai receber o voto. Eu acho que a campanha curta ela é interessante porque ela devolve a nós, eleitores, a cada um de nós, o papel fundamental do exercício da democracia. Somos nós que teremos que fazer e estudar os candidatos. Nós que vamos atrás deles. E aqui, toda vez que alguém disser eu não vou votar em ninguém, diga, não, estuda, entra na internet, põe aqui no Google e pergunta, eu quero um candidato honesto, eu quero um candidato liberal, eu quero um candidato que... quem é o cara que entende de saúde, quem é o cara que vai melhorar... O que eu gostaria de um candidato? Está na hora de nós exigirmos dos candidatos. Então, esses candidatos que agora vão ter 45 dias para se mostrar, eles vão ter que ser muito específicos, muito sucintos, muito convincentes, vão ter que ter um discurso rápido e talvez seja um grande momento para a gente avaliar também a necessidade de ter 36 partidos. Essa é uma grande questão que eu acho que vale quase uma outra dissertação de mestrado. Ricardo Sondermann, ele é empresário, escritor, escreveu o livro Churchill e a ciência por trás dos discursos, como palavras se transformam em armas. Foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Uma pena que o tempo passa rápido, porque a prosa estava muito boa, diga-se de passagem. Tá certo. Gostaria de te agradecer pela presença. Certamente ajudou os ouvintes a se conscientizarem também. A gente trazer um livro histórico para a luz dos dias de hoje, eu acho que é uma conexão muito interessante. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. O livro está disponível na Cultura e nas grandes livrarias aí da cidade e do estado. Muito bem. Conquistou mais uma leitora na Amazon também. Mais 2 leitores do Cássio aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Forte abraço.